Olá, estou aqui hoje para responder aquela nossa pergunta. Vocês lembram do último vídeo que eu fiz uma pergunta para vocês sobre a questão do equilíbrio emocional? As pessoas que têm equilíbrio emocional, elas já nasceram assim? Isso vem de casa? Isso é inato? Como é que é? A gente já nasce assim com equilíbrio emocional? Perguntei isso para vocês. E o seguinte, isso é mito, isso é mentira, isso não é verdade. Porque o equilíbrio emocional, ele é adquirido. A gente aprende a desenvolver o equilíbrio emocional, a gente aprende a ter equilíbrio emocional, né? Então, é importante que vocês consigam, então, acompanhar esses vídeos onde eu trago para vocês a cada dia dicas muito importantes mesmo para que vocês consigam então ter e adquirir esse equilíbrio emocional. Hoje eu trouxe mais uma dica para vocês para que a gente consiga então tentar quebrar um pouquinho essa questão do nosso ego, né? Vamos aprender a conversar melhor com o nosso ego, a conversar melhor com nós mesmos, né? Então, assim, o que é o ego? Na verdade, lá no ego a gente guarda todas as coisas que fazem com que a gente se sinta o máximo, né? A nossa satisfação, o nosso orgulho, né? Que a gente é orgulhoso, a gente não aceita os erros, né? Então tudo está nesse ego. E aí, gente, o que acontece? O mais difícil de tudo não é, por exemplo, deixar de fazer aquilo que você mais gosta, não é deixar, por exemplo, aquele trabalho que você gostava de fazer, não é, por exemplo, deixar de ir em determinados lugares que você não gosta, né? Isso não é ruim. O pior de tudo é a gente conseguir romper com o nosso próprio ego. Então, dar limite para o nosso ego, tentar entender ele melhor e fazer com que ele também viva aquelas coisas que a gente tenta cada vez mais poupar a gente mesmo de poder enfrentar, né? Então, para que a gente consiga realmente conviver melhor com esse ego, que a gente consiga quebrar esse ego autoritário, esse ego rígido, esse ego que cobra, esse ego que quer a perfeição, né? O que a gente deve fazer? A gente tem que sempre tentar encontrar quais são as nossas verdadeiras crenças, né? Que isso muitas vezes a gente traz isso de casa, isso veio lá da nossa infância, foi uma necessidade que eu tive lá na minha infância e que agora já não é mais preciso. Então, o que é isso? São quebra de dogmas. E quando a gente acaba quebrando isso, a gente vê que a gente não consegue resolver tudo sozinho. A gente precisa do nosso cérebro racional e do nosso cérebro emocional para que a gente consiga tomar a decisão adequada para a nossa vida. Então não é somente o ego, ou melhor, não é somente esse cérebro racional que vai tomar a decisão. Bem pelo contrário, a gente precisa escutar também as nossas emoções para que a gente consiga encontrar o equilíbrio adequado para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente acaba tomando decisões ou porque a gente está sobre um aspecto emocional de muita euforia, de muito prazer, e a gente acaba então tomando uma decisão errada. E quando isso acontece é porque o cérebro racional não foi ouvido. Então, o racional e o emocional devem estar sempre em equilíbrio para que a gente consiga tomar uma decisão adequada. Um exemplo disso que eu dou para vocês é que cada vez mais as empresas, os próprios vendedores, eles estão sendo treinados para viver em prol da emoção, para tentar tocar diretamente na emoção do sujeito, do cliente, para que ele consiga comprar.
Porque as pessoas compram por impulso, né? A gente sabe, por exemplo, que mulheres, muitas vezes, que são algumas vezes mais consumistas que os homens, elas acabam tomando decisões impulsivamente. Então, comprar bolsa, comprar um calçado, então ela olha para aquele calçado na vitrine e imagina ela com aquele calçado saindo com o namorado para jantar, com o esposo, com os filhos, indo no aniversário, naquela festa e tudo. Ela vai lá e compra no impulso. Quando ela chega em casa, ela se dá por conta, meu Deus do céu, mas eu tenho um calçado muito parecido com esse, por que eu fui comprar? E aí vem o arrependimento, mas por que isso? Porque ela levou somente em conta a questão emocional. E isso acontece diariamente na nossa vida. Na vida dos homens também acontece isso. Então, assim, por que aquele grande desejo por aquele carro novo, por aquela Mercedes, por aquela Ferrari, né? Porque vocês percebem que as propagandas, então, de uma Ferrari ou as propagandas de uma Mercedes, é que a pessoa consegue, tendo um carro desses, ter a mulher dos seus sonhos, né, dar a ela tudo aquilo que ela deseja, então dar joias, dar viagens, dar muito prazer a essa mulher. Então esse tipo de comercial, até mesmo esse tipo de propaganda, ela aciona o cérebro emocional. Por isso que muitas vezes a gente é levado a ter esses desejos por conta de estar então alimentando somente o cérebro emocional. Então a gente tem que sempre manter o equilíbrio entre o cérebro emocional e o cérebro então o racional. Então isso é muito importante e a gente tem que ter sempre esse equilíbrio, né? A gente não pode alimentar somente esse ego que quer satisfação imediata, esse ego que só quer prazer, que só quer aplausos, né? Então a gente também tem que saber conviver com as outras coisas da nossa vida, né? Com as frustrações, com os nossos erros, com as nossas imperfeições, com tudo aquilo que a gente realmente precisa melhorar. Porque é aí que vai entrar o aprendizado, né? Então, assim, não tenha medo de chorar, não tenha medo de expor as suas lágrimas, não tenha medo de não ser aplaudido, não tenha medo de fraquejar, não tenha medo de ser humilhado, não tenha medo de ser magoado, porque é a partir daí que você vai aprender e é com isso que você realmente vai conseguir adquirir não só o equilíbrio emocional, mas um prazer mais duradouro, né? Então as coisas na sua vida vão começar a se ajeitar de uma forma melhor, porque é na insatisfação, nas frustrações que a gente aprende então a manusear melhor com as nossas emoções e com o nosso cérebro mais primitivo. Tá bem, gente? Então fiquem aí com esse vídeo, aproveitem aí para compartilhar com aquelas pessoas que vocês realmente acreditam que podem se beneficiar deste material, deste assunto. Curta lá a nossa fanpage Mente Leve, né, lá no Face, vai lá no YouTube, curta o nosso canal, ative as notificações, siga o nosso Instagram, que é Mente Leve Neuropsicologia, porque aí nós vamos estar a todo momento fornecendo conteúdo, material, para que você consiga então preparar melhor as suas emoções, para que você consiga viver de uma forma a ter uma harmonia melhor no seu ambiente onde você vive, no seu trabalho, e sempre buscando aquele autoequilíbrio, porque primeiro com você, para que depois você consiga trabalhar com o mundo externo, né? Vamos trabalhar com as nossas emoções e depois projetar esse equilíbrio, essa satisfação para o mundo externo. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês hoje, muito importante, né? A minha pergunta que eu quero que vocês consigam responder para mim é sobre o equilíbrio emocional.
Vocês acham que aquelas pessoas que têm equilíbrio emocional, elas nunca se abalam? O que vocês acham? Isso é verdade ou é mentira? Tá certo ou tá errado? Deixam aí nos comentários, né, a percepção de vocês para que eu possa ter um parecer e possa também compreender um pouquinho mais daquilo que vocês estão conseguindo aprender com os vídeos. Tá bem, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada!